presidente Dilma admitiu que errou ao demorar para perceber a gravidade da crise econômica. Agora, com esse momento de crise, a coisa ficou um pouco pior porque as pessoas acabaram se desorganizando. Serão cortados pelo menos 10 ministérios, o governo não explicou quais são e quem vai perder o emprego na esplanada dos ministérios. A gente vê que a falta do dinheiro, muitas vezes, traz um problema sério, familiar. A gente percebe que as pessoas, para onde você vai e tudo mais, o pessoal tem falado muito disso. E de tanto falar, acaba vivendo isso. Muitas perderam emprego, algumas estão aí com dívidas. Então agora é um momento muito complicado e que as pessoas precisam tomar muito cuidado. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A crise financeira é definitivamente a bola da vez em nosso país. Seus efeitos já são sentidos por todos os setores. E até mesmo o bolso do brasileiro está mais vazio. As vendas do comércio, por exemplo, caíram pelo 7º mês seguido e não há previsão de retomada do consumo. E o que fazer então diante de tamanho rombo na economia do país e de muitos não conseguirem enxergar uma luz no fim do túnel? Olá, meus amigos, meus irmãos, e a paz do Senhor para todos vocês. Estou aqui no programa Casa de Deus de hoje, iniciando no centro da cidade de Jundiaí, porque nós queremos falar de um tema muito importante e atual, infelizmente a crise financeira, que atinge a vida de tantas pessoas, do comércio, enfim, todos os brasileiros sofrem com isso. Mas esse programa quer te abençoar, quer dar dicas para você. Nós entrevistamos um especialista, um educador financeiro, para dar dicas para você e orientações nesse momento tão difícil. Temos também a palavra de um pastor, mostrando que a vida espiritual é importante sim para a nossa vida financeira. E também, meu querido, ouvir a história de uma família que está na contramão dessa situação. Esse programa quer abençoar a tua vida, quer te ajudar e fortalecer os teus passos nesse tempo de crise. Então acompanhe comigo o programa Casa de Deus de hoje. E eu começo o programa de hoje, da Casa de Deus, com o educador financeiro Pedro Brajo. Muito obrigado, Pedro, de você atender a gente. Como é que você tem sentido as famílias que você recebe aqui nesse tempo de crise? Eu recebo famílias há muitos anos, né? Agora, com esse momento de crise, a coisa ficou um pouco pior porque as pessoas acabaram se desorganizando. Muitas perderam emprego, algumas estão aí com dívidas. Além do endividamento, a população tem sofrido com o desemprego. De acordo com dados do IBGE, a última taxa divulgada ultrapassou os 8%. O número de pessoas desocupadas em um ano subiu 18,4%. A taxa é a maior da série histórica que começou em 2012. E parece que elas ficam meio desnorteadas, não é? Elas ficam meio perdidas em relação à crise e como afetou isso a vida delas. As informações são muitas, então as pessoas ficam confusas nas questões da como está a política, como está a economia. Muitos falam que as coisas estão terríveis e não estão boas mesmo, infelizmente, nós temos crise. E para ajudar, a cada dia ouvimos mais e mais notícias de cortes no orçamento do governo federal. Só para se ter uma ideia, serão cortados quase 70 bilhões de reais das contas públicas, entre obras do PAC, emendas parlamentares e outras despesas. Não tá fácil para ninguém. A crise financeira não atinge apenas o bolso da pessoa, atinge o emocional dela, atinge o relacionamento na família, atinge o humor dessa pessoa e principalmente a vida espiritual. E é por isso que eu estou aqui com meu amigo, companheiro de trabalho, pastor Maurício Beraldo. Obrigado, viu, pastor? Você está aqui com a gente hoje para falar desse problema que é o que o Brasil está vivendo hoje, numa crise financeira muito grande e que tem perturbado as famílias. O irmão tem visto isso, o irmão concorda que o problema financeiro pode realmente prejudicar o relacionamento, inclusive a vida espiritual? Sem dúvida, aí envolve a questão do dinheiro em si, né? A gente vê que a falta do dinheiro, muitas vezes, traz um problema sério familiar. Às vezes brigas entre o esposo, a esposa, né, por falta de dinheiro. E, logicamente, crise, a gente imagina a falta de dinheiro, né? Então, possivelmente, com certeza,
vem a briga, o desentendimento. Existe um aumento nas preocupações, no tipo da informação, e as pessoas acabam achando que não tem mais solução, que a coisa já agora não tem mais jeito, e aí que nós temos que pensar diferente. Se tiver um planejamento, se entender como realmente essa família está financeiramente, ela tem como reverter isso e driblar um pouco esse momento complicado. Mas para isso ela precisa primeiro abrir os olhos, tirar aquele véu mesmo da ilusão, porque muitas pessoas têm, nós temos também, não é, pastor? Vira e mexe, a gente enxerga alguma coisa, mas a gente não quer enxergar, então a gente finge que não vê. Infelizmente isso acontece, então o primeiro passo é fazer com que as pessoas entendam que realmente existe uma crise, que essa crise tem que ser superada, que essa não é a primeira crise do mundo, né? Da sua vida, do Brasil menos ainda, né? Então, e que ela tem que entender isso, se planejar para conseguir driblar tudo isso e até que as coisas voltem ao normal novamente. E ser feliz, né? A gente costuma dizer que as crises vêm e vão, mas as pessoas ficam. E no próximo bloco você vai ver como a crise atinge o lado espiritual daqueles que são afetados por esse momento. E tem ainda dicas de como passar pela crise de uma forma mais tranquila e sem prejuízos. Não saia daí, a gente volta já. Oi pessoal, aqui é o pastor Silas Furtado da Banda Kadosh. Quero convidar vocês para estar com a gente dia 23 de janeiro na gravação do nosso DVD 34 anos de Banda Kadosh. Juntamente com a primeira formação, Ted, Bal, Samuca, Cebolinha e também com a atual formação. Dia 23 às 19 horas aqui na Igreja Batista Casa de Deus. Te espero, até mais! Seja a tempestade que você estiver passando, quem é esse Jesus? O que é que Ele pode fazer? O que é que Ele pode transformar? Será que nós conseguimos entender a ponto de levantar a nossa voz? Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou a porta. Espiritualmente, o diabo se aproveita desse espírito de coisa ruim, de pessimismo. O diabo acaba se aproveitando disso para jogar a pessoa numa depressão, por exemplo? Com certeza. O diabo é especialista nisso, né? Vendo que toda essa questão de crise está acontecendo, que as pessoas estão assimilando isso e tudo mais, ele começa a jogar pensamentos, né, na cabeça das pessoas, e onde elas começam a aceitar isso, começam a viver isso, e de repente, quando a pessoa vê, ela pode estar realmente entrando numa depressão, tendo que tomar remédios e numa situação assim bem delicada. Cada vez que você toma uma decisão financeira errada, você se afasta mais desse objetivo. E isso causa um transtorno muito grande, não só para as famílias, mas também para as empresas, porque o funcionário, quando trabalha e tem esse incômodo, ele não vai trabalhar direito, ele não vai estudar direito, ele não vai se relacionar direito. Prejudica o casamento. Prejudica o casamento. 50% dos casais que se separam, com certeza, é por causa das finanças. E aí eu sempre digo, se você ama a sua esposa, o seu marido, seus filhos, puxa vida, vamos entender, não vamos tirar esse véu da ilusão financeira e vamos entender o que está acontecendo e vamos salvar esse casamento. Isso é plenamente possível. Pedro, tem muita notícia ruim, as pessoas ficam deprimidas. O programa Casa de Deus de hoje quer ajudar as pessoas nesse tempo de crise. Qual é o passo que você daria, assim, simples, passo para uma pessoa, para uma família que está em crise? Primeiro, sentar com a família e conversar mesmo, ter esse diálogo transparente.
com a esposa, com o marido, com os filhos, para entender qual é a situação real daquela família. Né? Muitos sabem que tem dívida. Tem dívida com cartão de crédito, com cheque especial, mas não se sabe exatamente o valor ou fica muito confuso se colocado separadamente. Então, o primeiro passo é conversar, colocar num papel, numa planilha, num papel de pão, em qualquer lugar que você quiser. Enxergar a situação. Enxergar a situação e ter essa consciência de que precisa ser feito alguma coisa. Não basta apenas começar a cortar gastos. Precisa entender um pouco mais profundamente, precisa organizar isso de uma maneira que a gente consiga diminuir esses custos, porque muitas vezes o salário não tem mais, porque o marido perdeu o trabalho, muitas vezes porque aconteceu alguma coisa, um imprevisto, ou porque as contas aumentaram demais, né? A conta de energia, a conta de água, o cartão de crédito às vezes está com um valor muito grande, ou seja, entender o que é que está acontecendo e com isso tomar decisões mais inteligentes. Pedro, então o que você diz é o seguinte, primeiro enxergar a situação real. Botar diante dos olhos e ver. Pode até doer, não é? Porque a pessoa vai enxergar, vai ver que é maior do que ela imaginava. Geralmente isso acontece. Isso, colocar todos os detalhes, todos os custos financeiros, tudo realmente do pãozinho até a prestação da casa. Isso. É mais ou menos isso. Enxergar isso, não é? E traçar um objetivo para um período. É isso? Isso, pelo menos para 3 ou 4 meses à frente. Não esquecer também de planejar as dívidas, porque muitas pessoas que estão nos assistindo hoje têm alguma dívida. Uma pequena, média ou grande dívida, não importa. O importante é que não misturar essa dívida com as despesas do mês, porque muitas vezes a pessoa ganha R$1.000, ela tem um gasto de 800, mas ela tem uma dívida parcelada de mais 300 e 400, e isso não dá. Ela mistura tudo isso e aí ela não consegue arcar com tudo porque o salário é menor. Então, separa o que é dívida de um lado, o que é gasto para sobreviver e ficar contente para o outro. Mantém o foco no dia a dia, você precisa comprar comida, você precisa tomar banho, você precisa de gastos diários ali para o mês. Foca nisso, não se perca olhando para as despesas e tentando jogar dívida junto com as despesas. Aí não consegue uma coisa nem outra. Isso. E se você não consegue pagar a dívida, senta com o seu credor, olha nos olhos e fala, olha, eu quero muito pagar, só que vamos entender como eu posso pagar isso. Do lado espiritual, tem alguma coisa que as famílias que estão nos assistindo que possam estar vivendo isso, né? O irmão falou de briga, de confusão dentro de uma família por causa do dinheiro. Tem alguma dica que o irmão gostaria de dar a respeito disso? Para a família não entrar nesse buraco, né? Sim, eu creio na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é poder de Deus para a gente poder vencer, não apenas uma crise, mas tudo na vida. Então, quando a pessoa crê em Deus, crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela tem como passar por isso e ser vitoriosa. A pessoa que crê, por exemplo, no dízimo, nas ofertas, aquilo que a Bíblia fala sobre isso, né, nessa contribuição que Deus deixou para a igreja, para a sobrevivência da igreja, essa pessoa ela consegue passar por isso sim, tranquilamente. Como diz lá o Salmo 91, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, parece que Deus coloca uma couraça sobre essa pessoa. Blinda ela. Blinda ela e embora venham os problemas, venham as dificuldades, ela consegue, né? Como Jesus fez, né? Ali no Novo Testamento, andou por sobre o mar, né? É algo realmente, um fenômeno, né? Algo impossível humanamente falando, mas divinamente falando é possível. A seguir, conheço uma família que confiou em Deus e depositou suas esperanças no Senhor. E acreditem, eles estão na contramão da crise financeira. Seja a tempestade que você estiver passando, quem é esse Jesus? O que é que Ele pode fazer? O que é que Ele pode transformar? Será que nós conseguimos entender a ponto de levantar a nossa voz? Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a porta.
Oi pessoal, aqui é o pastor Silas Furtado da Banda Kadosh. Quero convidar vocês para estar com a gente dia 23 de janeiro na gravação do nosso DVD 34 anos de Banda Kadosh. Juntamente com a primeira formação Ted, Bal, Samuca, Cebolinha e também com a atual formação. Dia 23 às 19 horas aqui na Igreja Batista Casa de Deus. Te espero, até mais! Nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, quando muitos brasileiros estão sofrendo com a crise, aqueles que conseguem passar por ela e até, como diz, né, viver na contramão da crise. São pessoas que têm, com certeza, uma fé muito grande em Deus, entregam suas vidas ao Senhor e estão vivendo um tempo de muitas bênçãos. Eu estou falando desse casal querido que é o Adriano, que eu vou chamar ele de Boni, não é, em todo momento, e da Rebeca, não é, filha do nosso querido pastor Maurício Beraldo. E nós vamos conversar com esses irmãos para falar um pouco da história de vocês nesse tempo de crise, porque a crise é verdadeira, né, Boni? É verdadeira, a gente vê que realmente é algo até contagioso, né? A gente percebe que as pessoas, para onde você vai e tudo mais, o pessoal tem falado muito disso, e de tanto falar acaba vivendo isso. Né? E é um tempo difícil, vocês devem estar enxergando na volta de vocês, entre os amigos, nas pessoas que vão visitar lá o escritório de vocês. Boni, como é que você está encarando a crise? O que está acontecendo na tua vida, na vida da tua família? Então, a nossa empresa, a gente atende tanto, principalmente, né, o meu segmento, nós atendemos outras empresas, né? E atendendo outras empresas, a gente consegue sentir um pouquinho melhor essa questão de crise, o pessoal falando, alguns se contagiando, mas também outros não. E assim, quando você tem uma situação dessa, ou você entra dentro nesse barco e afunda junto com todo mundo, ou você realmente confia em Deus e nada realmente na contramão. E isso é a postura que nós adotamos, tanto eu quanto a Rebeca, no nosso negócio, na nossa empresa. A gente, conversando com a nossa equipe e tudo mais, a gente falou muito bem claro isso, eu sempre deixei muito bem claro isso. Falei, olha, nós temos a bênção de Deus, nós temos um trabalho, uma empresa que é consagrada a Deus, e se Deus está no negócio, por que a gente vai ficar deixando se levar por essas questões todas? Não que elas não existam, mas existem lá, que elas não entrem cá. E vamos viver realmente aquilo que Deus tem pra gente. Pastor, e o crente? Tem crente que pode passar por uma crise, deve estar passando por uma crise. Não sei se ele foi mandado embora, o negócio dele não prosperou, não deu certo por causa da crise. Porque a crise é uma coisa real, é a soma, né? Que não está dando certo no Brasil, tanto que aí esse dia saiu a notícia de que o nosso orçamento de 2016 para o Brasil está negativo. O que o irmão diria para esse crente que pode estar passando por uma turbulência, uma tempestade dessa? Para ele continuar confiando em Deus, né? Logicamente que na vida do crente, na vida daquele que conhece a Deus, que tem a Deus na sua vida, o seu nome escrito no livro da vida, tudo depende do relacionamento que ele tem com Deus na parte financeira. Porque a Bíblia ela é clara, né? Na questão de dízimos e ofertas, ela mostra, trazei os dízimos à casa de Deus, à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Se eu não vou te abençoar, se eu não vou derramar bênção sobre a tua vida. Se esse crente, né, não estiver fazendo isso, então de repente a crise pode pegá-lo e ele pode sentir alguns prejuízos. Por quê? Porque ele não está fazendo a parte dele. Nós vemos isso com muita clareza na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E hoje não é diferente. Você acredita e põe isso como verdadeiro, que é o fato de você estar em Jesus, que você pode viver isso de verdade? Nós estamos vivendo isso e é assim, é encantador ver como Deus tem agido nas nossas vidas, não só na nossa empresa, mas como na nossa vida em casa também. Aquele mês, né, que às vezes você olha e fala, nossa, esse mês, eu acho que desse mês a gente não vai passar, mas aí a gente vai lá, ora, coloca na mão de Deus e quando você vê, entraram contratos novos, na nossa casa a gente conseguiu fazer coisas que você não imaginava que ia fazer aquele mês, você acaba fazendo. A nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que isso, pastor, independente de crise, é o primeiro item no nosso orçamento. Eu faço questão de todos os meus clientes, quando a gente está conversando, eu sempre falo, olha, saiba que você está nas minhas orações.
Você entrou para trabalhar com a gente. Eu vou Isso é bem claro, assim. Bem claro. Eu falo, estou orando por você e Deus vai te abençoar e estamos juntos nessa luta. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Eu sei que você também por mim. Então, assim, a gente acaba sendo muito transparente com o pessoal, deixando muito bem claro. O pessoal já vem comentando, tal, que crise, você viu que não sei o quê. Fala, viu, e você está nessa ainda? Falei, não, Deus, no céu sempre usa aquela frase que outro dia eu vi o senhor usando no culto, eu achei muito legal, eu gostei dessa frase, que o céu não está em crise. Está acontecendo um monte de coisa aqui, mas o céu não está aí, a gente pertence ao céu. Tem famílias evangélicas que estão nos assistindo, mas também pessoas que não entendem a respeito do dízimo, da contribuição. Porque a ideia é essa, né? Se eu tiro R$500 para dar de dízimo, por exemplo, ou R$100, o valor que seja, dá a ideia de que eu estou ficando mais pobre, estou perdendo aquele dinheiro. Como é que uma pode dizer uma palavra sobre isso? Porque para as pessoas não entenderem que isso é só por causa da igreja evangélica. Mas como é que isso funciona? Eu sei que funciona. Como é que funciona na vida de uma pessoa o fato dela estar dando esse dinheiro, o dízimo, a contribuição para Deus? Não é? Tá indo no contrário ao raciocínio. Eu estou dando, eu estou ficando com menos. E a nossa fé e o que o dízimo que o irmão está dizendo, não é isso que acontece. Tudo que envolve a vida do Filho de Deus, ela é contrária às leis humanas, naturais, de tudo, né? O próprio apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, né, ele fala que o homem natural não entende as coisas espirituais. Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quem já nasceu de novo para Deus, quem foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, quem tem o nome escrito lá no céu. Essa pessoa, ela não só entende como ela vive esses mistérios, essas maravilhas. Então, a questão do dízimo realmente é um mistério, é uma maravilha. Você está dando, mas ao mesmo tempo acontece um milagre, um mistério, onde Deus vem e multiplica aqueles 90% que fica na sua mão. Se fosse falar de números, né? Eu gosto de mexer com esses números. A gente teve um crescimento maior, mais do que 50%, se for comparar. Esse ano? De ano passado para cá. Ano passado. Agora, só que esse ano, somente nesses últimos meses, a gente está tendo um crescimento de média de 10% ao mês. Então, assim, 50% e agora 10% ao mês, a gente vê o pessoal, tô quebrando, tô isso, aquilo. É Deus. Então, é algo assim que a gente só olha um pro outro. A explicação é Deus. É Deus. Você abrir isso para as pessoas, elas se espantam, né? Porque a maioria das pessoas não estão crescendo. E a gente comparar com o ano passado, que realmente não ainda estava em crise, e esse ano estar melhor que o ano passado, a pessoa já se espanta, né? Então, é Deus. Eu gostaria de terminar o programa Casa de Deus de hoje, que eu espero que tenha sido uma bênção para a tua vida, norteado teus passos nesse tempo de crise, porque nós aqui da Casa de Deus acreditamos, confiamos que Deus cuida de nós em todos os momentos, inclusive nesta crise. E eu quero terminar aqui com meu amigo, meu companheiro de trabalho, o pastor Maurício, para abençoar a tua vida, para mostrar para você que em Deus nós conseguimos vencer essas e outras crises que a vida pode nos apresentar. Jesus disse isso: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e Ele também nos daria vitória em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a experimentar esse Deus, a experimentar o agir de Deus na tua vida no tempo de crise. Se a tua família não estiver bem, se você não está bem, se coisas estão acontecendo na tua casa que parece que você está perdendo o controle da situação, meu amigo, está na hora. Chegou a hora de você vir, se entregar ao Senhor Jesus, conhecer o agir de Deus na nossa vida e com certeza Deus vai te abençoar. Você vai provar o que nós provamos, o que muitos aqui na Casa de Deus provam, um Deus vivo, presente, que segura a nossa mão nos momentos de tempestade. Pastor Maurício, amém? Eu vou orar, eu vou pedir para você orar, pastor. Vamos orar para aqueles que estão nos assistindo, não é, para que Deus abençoe, eles possam entender que Deus, não é, no momento da crise, Ele está pronto para nos abençoar também, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, ore junto com o pastor Maurício, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai querido, nós te louvamos por este programa, pelas pessoas que estão assistindo este programa. Sim,
E pedimos, Senhor, que esta fé poderosa, maravilhosa, na Tua palavra, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, possa entrar nesses corações e eles possam dar um passo de fé em direção a Ti, Senhor, para que o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção possa alcançá-los e eles possam ter uma experiência maravilhosa contigo nesse tempo de crise, possam encontrar a Cristo Jesus e ter as suas vidas totalmente transformadas pelo poder de Deus. Eu sei que elas vão passar não só por essa, mas por todas as crises que vierem, porque o Senhor, a partir de então, vai estar com elas, levando a cada uma delas pelas mãos poderosas, aquelas mãos que foram cravadas na cruz, que nos garantiram a vitória eterna. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, o céu não entra em crise. Nós estamos em Cristo Jesus e eu quero convidar você também a estar em Cristo Jesus e passar por esse momento na bênção, na graça e com alegria no teu coração junto com a tua família. Que Deus te abençoe. Casa de Deus é isso, é ensinar a gente a viver com Jesus sempre, todo momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vai, casa de Deus, vai, casa de Deus. Sim, Pai. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Sim, Pai. Posso até chorar, Oh, glória ao teu nome. mas a alegria vem de manhã. Sim, meu Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Sim, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória, sim, meu Pai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Verdade, meu Deus. Sim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, Pai. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Levante as suas mãos, casa de Deus, e declare.